Sejam bem-vindos a mais uma aula no Soft Eduque. Hoje, Física 3, Campo elétrico. Como nós já vimos, o nome eletromagnetismo surge do princípio da junção da eletricidade com o magnetismo. E eles formam um campo. Esse campo ele é chamado de campo elétrico e ele é dado por essa relação aqui. Campo é igual a força elétrica dividido pela carga de teste. Só para lembrar, força elétrica é igual a constante de permissividade vezes produto das cargas dividido pelo quadrado da distância que existe entre elas. Logo, para você verificar em uma certa distância a força que uma carga está fazendo sozinha, sem considerar a outra, é necessário que você retire uma dessas duas da nossa equação para você encontrar o seu campo. Se você for substituir, por exemplo, essa equação aqui, você ia ter K vezes Q1 vezes Q0 sobre R quadrado. Tudo por Q0. Iremos simplificar aqui, iremos obter K vezes Q1 por R ao quadrado, ou seja, apenas o campo provocado a uma certa distância da carga Q1. As linhas de campo elétrico já vimos que elas são as linhas de força, né? Onde entram na negativa e saem da positiva. Isso nós já olhamos na aula passada, quando estava falando da lei de Coulomb, certo? Temos aqui campo elétrico produzido por uma carga pontual. A carga pontual ela produz exatamente esse campo. Aqui é a força produzida por duas cargas pontuais e aqui o campo produzido por uma única carga pontual. Veja aqui como se desenha o gráfico, né, nas linhas de força entre duas cargas diferentes. Tá certo? Temos aqui o princípio da sobreposição, onde você vai identificar qual a força ou também o campo de uma determinada carga. Por exemplo, você tem três cargas, Q1, Q2, Q3 e Q0. Eu quero saber a força elétrica, ainda se tratando de força, né? A força elétrica que age sobre Q0, que vem de Q1, de Q2 e Q3. Então eu escrevo QF, que é a força, né? 0, porque está sobre a carga 0, TOT, que é total, corresponde à força sobre 0 devido à carga 1, mais a força sobre 0 devido à carga 2, mais a força sobre 0 devido à carga 3. Agora, basta você calcular separadamente cada uma dessas forças e depois somá-las. Você vai ter K vezes Q0 vezes Q1 sobre R1, vamos chamar aqui essa primeira distância de R1, essa distância de R2 e essa distância de R3. R1 ao quadrado mais K vezes Q0 vezes Q2 dividido por R2 ao quadrado mais K vezes Q0 vezes Q3 sobre R3 ao quadrado. Note que podemos colocar o K e o Q0 em evidência. Vamos ter apenas Q1 sobre R1 quadrado mais Q2 sobre R2 quadrado mais
Q3 sobre R3 quadrado. Pronto, dessa maneira, mesmo que tenha mais de uma carga, vamos poder utilizar o princípio da sobreposição para podermos calcular cada uma separadamente, onde uma não vai influenciar diretamente a outra. Isso não acontece em todas as manifestações na física. Aqui, e por exemplo também na gravidade, isso é possível. Outra coisa que vamos ter que tomar cuidado quando estiver tratando é sobre os sinais. Se Q0 for negativo, Q1 for positivo, Q2 negativo e Q3 negativo, você vai ter o seguinte, que força 0 devido a 1 vai ser uma força de atração. Se formos representar essa força no que cabe a quantidade, não é? Em módulo, íamos dizer que se ela for para o eixo X, o eixo positivo, ela seria de atração. Se for para o negativo, ela é de repulsão. Tá certo? Nesse caso aqui, o F1 e o Q0 e o Q1 vai ter uma força de repulsão, porque ambas são positivas. Logo, ela vai ficar como positiva. Q0 e Q2 vai ficar negativa, porque é de atração. E Q0 e Q3 vai ficar negativa, porque também é de atração. E lembrando lá da parte dos campos elétricos, você vê que Q0 é uma carga positiva. Logo, ela está emanando carga. Aqui também está emanando. Logo, elas estão se repelindo exatamente porque uma está empurrando a outra. Q0 está atraindo. Por isso que essa daqui é de atração. E Q2 está atraindo Q0. E Q3 aqui também está atraindo Q0, porque ambas as linhas de força estão na mesma direção e sentido. Então, e outra coisa a considerar é o plano cartesiano. Como você tem aqui três cargas, não necessariamente em linha, por exemplo, no eixo X, aqui estando Q0, aqui Q1, aqui Q2 e aqui Q3, esse processo é um pouco mais simples de se calcular. Nesse caso, você também vai ter que tomar cuidado quanto ao ângulo de onde cada um se encontra, para você encontrar o vetor de projeção de cada um deles. Pois bem, nesse caso aqui, o campo você pode medir também da mesma forma. Se eu tenho essas cargas, a força total vai ser a soma das forças, então o campo total vai ser a soma dos campos. Campo total vai ser força 0,1 dividido por Q0. Nesse caso é dividido por Q0. Nesse caso aqui precisa ser dividido por Q1, porque eu quero desconsiderar essa carga daqui, para considerar apenas a carga Q0 como sendo a origem do campo. Mais força sobre 0 devido a 2 sobre Q2, mais força sobre 0 devido a 3 sobre Q3. Certo? Então o campo vai ser medido também dessa forma, onde eu não estou considerando aqui o valor da carga desses três pontos, mas apenas os lugares geométricos onde eles se encontram. Certo? Continue assistindo nossos vídeos e aprenda mais.